Então, vamos fazer essa página de hoje. É do livro Serra dos Médiuns. Serra dos Médiuns. Vamos buscar a página 169, que tem o título Problema Contigo. Esse título é um estudo que Emmanuel faz a respeito da questão 14, a pergunta 14 da questão 220 do livro dos Médiuns. Eu até vou ler essa questão, porque ele é muito importante para nós. Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: se é uma missão, a mediunidade é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? Resposta dos espíritos: a faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem? Vamos ver o que Emmanuel, então, nos traz a respeito dessa questão. Fugindo da mediunidade, muita gente acaba alegando: não suporto o labirinto de opiniões, a divergência está em toda parte, é muita exigência, tentei, mas não pude, não sou cobaia, aguente quem quiser, não quero complicações, é luta demais. E acrescenta: Deus não castiga, e não é por eu deixar a mediunidade que o mundo se tornará pior. Sim, o Criador não condena as criaturas, mas corrige as criaturas desajustadas, por intermédio de suas leis. Ele é a sabedoria divina e determina, através da cultura, o erguimento da escola em socorro aos analfabetos, mas não arranca as trevas do espírito quanto se acomodam nas furnas da ignorância. Ele é bondade infinita e sugere, através da ciência, a formação do remédio que alivia os doentes, mas não retira a moléstia de quem persiste no abuso. Ele é o amor infinito que patrocina, através da solidariedade, a construção do manicômio em que se abriguem os alienados mentais, mas não suprime a loucura de quem se endividou no desequilíbrio. Ele é a compaixão infinita que estabelece, através do trabalho, os meios necessários à solução de todos os sabores e obstáculos que se antepõem ao progresso e à tranquilidade do homem, mas não afasta a dificuldade de quem se entrega à preguiça. É assim que ele, na Terra de hoje, promove, através da doutrina espírita, todos os recursos precisos a que te dediques, com êxito, à sagrada missão da mediunidade, em teu próprio favor. Mas se desertas da obrigação, o resultado de semelhante atitude é problema contigo. Deus está sempre, então, Deus, já que nos concedeu essa missão da mediunidade, ele confia que nós usaremos essa missão para um fim, não para que eu possa ajudar os outros. Ajudar os outros é uma consequência de eu ajudar a mim mesmo. A partir do momento que eu usar a mediunidade como uma ponte para a minha evolução, para o meu progresso moral, intelectual, para a minha visão de mundo diferente, eu estarei usando de forma assim, uma forma bastante coerente para aquilo que eu preciso fazer, ajudar a mim mesmo e ao meu próximo. Essa é a mensagem de amor que Jesus nos deu da visão do nosso Pai Maior. Vou fazer essa prece, então, de início do nosso trabalho. Alguém gostaria de fazer a prece? Eu faço. Obrigado, Edson. Jesus, bondoso amigo,
Reunidos mais uma vez em Teu nome, Senhor, nos colocamos aqui de corações abertos e mentes dispostas e predispostas a este aprendizado, Senhor, da doutrina que nos enviastes para nos ajudar a crescer, a evoluir, a progredir. Ajuda-nos, Senhor, nessa compreensão desses fatos, desses fenômenos, dessas explicações, daquilo que precisamos aprender, Senhor. Fica com cada um de nós aqui presentes, daqueles que estão chegando, aqueles que ainda não puderam estar conosco. Abençoa-nos a todos, dai-nos a tua mão bondosa a nos abençoar. E assim, agradecido por tudo, pela oportunidade da vida, do conhecimento da doutrina espírita, damos por iniciado mais uma vez a nossa reunião no estudo da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então com o nosso... Posso apresentar aqui? Libera para mim, Edson, para apresentar. Agora você é o host. Agora você é o host. Ok, beleza. Então, vou apresentar aqui. Estão vendo aí? Agora sim. Sim? Tá, beleza. Eu também. Tá, beleza. Então, vamos clicar aqui na apresentação dos slides. Vai. Está demorando hoje. Bom, então, na aula passada, nós falamos sobre o fluido universal, que faz parte de tudo. Não é verdade? Faz parte de tudo. Hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre o perispírito, o principal produto desse fluido universal. É a matéria, ou fluido, ou a energia, pela qual nós podemos agir em nosso corpo físico. Senão, não seremos capazes de fazer isso. Né? Por isso, então, que no livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta como é que, então, que matéria é essa que existe, que pode, então, facilitar essa ação do espírito sobre o corpo físico, os espíritos respondem que é o fluido universal. Né? Então, nós vimos, então, né, que nós somos constituídos de espírito, perispírito e corpo físico, na questão 135 dos espíritos. E a Trindade Universal seria justamente esse processo em que Deus, o Criador, não é, nos traz, então, a criação do princípio inteligente, que é o Espírito, né, e, consequentemente, uma forma de agir sobre a matéria. Essa forma, então, seria... Opa, desculpe. Essa forma seria, então, né, o fluido universal. Né?
que por meio do qual é a criação dos minerais, dos vegetais e do corpo humano, né? E também dessa interação entre o corpo perispírito e o corpo físico, que seria então o perispírito. Troca o slide, ainda continua no primeiro. Opa! Coloca no modo apresentação, em tela cheia. Está no primeiro ainda? Ainda não. Não está na apresentação não para vocês? Não, está parado no primeiro slide, na abertura. Agora sim. E agora? Agora está ok, tá? Está no segundo. Tá, beleza. Vamos passar agora. Está falando que a minha tela aqui está pausada. Uhum. Já está na segunda tela. Tá. Então, já tem aquele esqueminha Deus, criação, que tem aí, não? Apareceu aí, não? Já? Já? Tá. Não, Então, está no segundo ainda. a Trindade Universal. Isso. Agora foi. Sim, agora está Na terceira. Deus, criação, princípio inteligente, espírito. Beleza, então. E agora? Espírito, está aí? Então, quando Deus cria o espírito, né? Que está nessa telinha espírito aqui. Tá. Tá? Aí, então tá. Vamos lá, então. Então, Deus cria, né, o princípio inteligente. O que é o princípio inteligente? Né? É todo ser, né, capaz, então, de trazer, né, em si a razão, né, a consciência, o princípio inteligente. Certo? Então, o que é o espírito? Segundo o livro dos Espíritos, né, é o ser inteligente da criação, a individualização do princípio inteligente. Quando Deus cria, ele cria esse ser individualizado. Né? Ninguém é igual a você. Impossível descrever a sua essência divina. Né? Ele é imanente, transcendente, inexplicável e indescritível. Segundo os Espíritos, ele apenas é. Né? Então, não tem como descrever a essência, né, do espírito. Segundo os espíritos, temos palavras humanas para descrever a sua essência. Podemos dizer, então, que ele é etéreo, né? Uma matéria quintessencial, isso é, uma energia pura. Né? Eles falam matéria quintessencial, energia pura. Né? E ele passa pela série dos seres inferiores da criação. Deus não fala assim, estala o dedo e diz, não, criei o princípio inteligente. Não. Todo o processo da energia de criação de um ser, de um espírito, não é? Essa energia é trabalhada desde os da criação. Lá na rocha, lá no vegetal, lá no animal. Depois, então, nós teremos um ser, uma energia capaz de receber, não é, a individualização. Né? Aí, então, seria a criação de um espírito capaz de, na sua evolução, buscar o seu processo pelas formas que nós conhecemos, né? Do aprendizado, pelo mal ou pelo bem, conforme lhe sugerir o livre-arbítrio. Ele é criado simples e ignorante.
quer dizer o seguinte. Verdade. Oi. Continua na tela 3, tá? O Espírito, né? É. Deus, Tá. criação, princípio inteligente. Opa! Bom, eu estou falando, então, na realidade, do Espírito, não é verdade? Não passa para vocês, não, né? Eu vou, então, parar de apresentar e vou tentar apresentar de novo, chamar aqui de novo aqui a apresentação. Vamos ver aqui se eu consigo agora. E agora? Agora está na 4ª. Espírito, segundo o livro dos Espíritos. Tá. Então, eu estou aqui. Né? Ele passa pela série dos seres inferiores da criação. Ele é criado simples e ignorante. Né? Esse criado simples e ignorante é no sentido de que não existe nele ainda nem a raiz do mal, nem a raiz do bem. Né? Isso é simplicidade. Né? Na ignorância do ser, ele procura, dentro da sua experiência e das suas necessidades, criar o seu próprio ambiente. E assim ele vai formando, por meio da experiência, todo esse processo de criação que a sua evolução necessita. Ok? Então, todos nós passamos por isso. Né? Todos fomos criados simples e ignorantes. E com o avançar do nosso processo, pelas nossas livres escolhas, nós formamos o nosso caráter, a nossa consciência. Então, à medida que evolui, aprende a aperfeiçoar-se, desce-se dos corpos mais pesados e densos, passando a atuar em níveis e dimensões de consciência cada vez mais sutis. A partir do momento que nós vamos evoluindo, nós vamos colocando ou buscando um corpo espiritual, que seria o nosso perispírito, mais puro. E assim, então, nós podemos nos aperfeiçoar. Nos despimos de corpos pesados e densos e buscamos os corpos mais sutis. É a nossa evolução. Muito bem. Então, quando Deus cria o princípio inteligente, ele busca, então, né, num processo maior, uma atuação que esse espírito possa ter em relação ao corpo, né, ou à matéria. E assim, então, ele cria mineral, vegetal, animal, o homem, certo? A parte material do processo. Desde que, ou mesmo assim, não deixa o perispírito de ser material. Né? Parte material, parte espiritual. Ele é o ser, então, nosso corpo espiritual, é aquele, então, que faz, né, essa intermediação entre o espírito, matéria pura, que tem essenciada, né, e o nosso corpo físico. Não vamos confundir o perispírito com o espírito, não é verdade? O perispírito é o nosso corpo espiritual, que nós construímos com o fluido universal dentro do mundo que nos é possível. E assim sendo, nós, por meio do processo geracional, que é normal da criação humana, nós adquirimos corpos novos. Mas o nosso perispírito, ele evolui de outra maneira em relação ao corpo físico. Né? Nosso perispírito pode ser muito puro e um corpo físico muito ruim. Né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Nós construímos um corpo espiritual. Agora, a necessidade desse corpo espiritual, né, está no corpo físico, onde ele vai, então, desenvolver o seu processo de evolução moral. Bom, então, nós vimos, então, o fluido universal, né? Ele é matéria elementar primitiva e desempenha esse papel intermediário. E tudo está em tudo, ele está em todo lugar. Ele pode ser etéreo, não é? O estado normal dele, ou materializado, né? Dentro do processo dos níveis aos quais nós podemos dizer da pureza desse fluido. O perispírito, né, propriamente dito,
né, tem uma cobertura. O espírito, né, o espírito precisa de uma cobertura para atuar sobre a matéria. Então, a pergunta de Kardec, que faz aos espíritos, né, é: que corpo é esse? Como é que é esse corpo? Né? Então, a substância, né, que ele diz para nós, né, vaporosa, os olhos humanos, e grosseira para os olhos espirituais, não é? Ele pode, então, ter qualquer processo. Ele pode se elevar, se transportar e fazer a vida de um ser normal em qualquer elemento, qualquer nível em que ele se encontra. Então, ele explica por que o nome é chamado de perispírito, porque é um corpo, uma película que envolve, não é? Envolve o espírito. Assim como o perisperma envolve o germe do fruto, né, da semente. Né? Então, Kardec chamou de perispírito. Então, algo que envolve, né, o perímetro do espírito, que dá forma a esse espírito. Né? E de onde tira esse invólucro material, semimaterial, que é a pergunta 594, né, do Livro dos Espíritos? Né? Tira do fluido universal de cada globo, como vimos anteriormente. O fluido universal tem várias e várias qualidades e várias propriedades. Né? Então, quando nós estamos em um mundo, nós usamos a energia desse mundo para construir esse nosso corpo, nosso perispírito. E nós vimos essa tabelinha na aula passada também. Não é? Então, dentro de um mundo, nós temos a pureza absoluta, que não é nossa capacidade aqui na Terra ainda, em nossa capacidade de evolução, e a matéria tangível, que também não é o nosso caso. Né? Então, nós estamos nessa transição, né, entre uma pureza absoluta e uma matéria tangível no nosso mundo, que é a Terra. Na Terra, então, nós pegamos os elementos, as energias necessárias para construir esse nosso corpo, que seria o nosso perispírito. E dentro da Terra, nós temos perispíritos mais densos e menos densos, dependendo, então, do quê? Da evolução espiritual de cada ser. Nada a ver, como vou reforçar, nada a ver com os corpos. Né? Nós podemos ter um perispírito muito leve e um corpo muito denso, muito ruim, né? Dependendo da nossa necessidade de evolução. Muito bem. Questão 95. O invólucro semimaterial do espírito, isso é, o perispírito, tem forma determinada e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, que pode tornar a forma visível, mesmo palpável. Então, o perispírito assume a forma que ele quiser. É claro que dependendo do seu estado de evolução. Bom, nós, no doutrina espírita, temos a pergunta, né? Que eu citei acima, né? O homem é constituído de espírito, perispírito e corpo físico. Assim nos diz, então, o Livro dos Espíritos. Mas como nós temos nossos pares, né? Nossas pessoas que trabalham com os espiritualistas, ou o esoterismo, que seja, né? São culturas muito antigas que já, antes mesmo, né, até do cristianismo, já tinham na sua cultura a descrição dos 7 corpos, né? 7 corpos espirituais. Então, fazendo uma comparação, não é, com o caso dos espiritualistas ou esoterismo, né? Nós teríamos então, né, o corpo físico como o nosso corpo físico e o espírito como o corpo átmico ou o corpo divino, né? E o perispírito seria todos esses corpos, não é, que aqui se encontram. Bom, a própria literatura espírita, com Emmanuel e André Luiz, trabalham esses corpos como um todo, que até então Kardec não menciona, né, nos seus livros.
Mas André Luiz, né, e Emmanuel começam a trabalhar essas formas, esses corpos, né, que fazem parte do perispírito. Então, no esquema aqui que eu trouxe, o esquema geral, né, nós temos aqui o corpo físico, né, numa extremidade, e na outra o espírito, né, forma quintessenciada, sem forma nenhuma, energia pura, né, não tem forma. O espírito não tem forma, certo? Não tem forma. E nós temos, então, o perispírito entre o corpo físico e o espírito. O perispírito se decompõe em 4 corpos, 5 corpos, tá? 5 corpos, né? O corpo vital, né? Ou corpo etérico, como preferirem, o corpo espiritual, ou o corpo emocional, ou o psicossoma, ou o modelo organizador primordial. Esse seria, então, o corpo espiritual, que nós chamamos vulgarmente, às vezes, de perispírito. Mas perispírito compõe-se de todos esses corpos. O corpo mental inferior, o corpo mental superior e o corpo búdico. Certo? Kardec, naquele tempo, não mencionava esses corpos, mas André Luiz, Emmanuel, Joseph Kleber, Manuel Filomeno de Miranda, trabalham muito com esses corpos, né? Em todas as suas, né, vivências, em todas as suas aparências e necessidades. Então, nós vamos trabalhar. Quando eu falar agora de perispírito, eu vou estar falando desses 5 corpos aqui, certo? 5 corpos. Quando eu falar de corpo espiritual, o corpo emocional, então você está falando somente deste corpo aqui, central, corpo espiritual. É confuso? Não. Considera tudo a mesma coisa. É só para a gente ter mais claro, né, o que são a composição desses corpos e as suas funções no processo nosso de evolução. Muito bem. Bom, no corpo espiritual, né, e no corpo... não falei o seguinte. No corpo, o corpo espiritual e o corpo vital têm a forma humana, né? Tem a forma humana. Certo? Por quê? Eles são o modelo, o corpo espiritual é o modelo para o corpo físico, né? Então, o corpo espiritual, né, ou perispírito, né, seria o modelo do corpo físico. O corpo mental, ele se resume a uma energia que ela ocupa o cérebro, né? O cérebro do ser humano, no lugar da cabeça. Essa é a forma dele, é uma forma oval no céu da cabeça, certo? Assim como o corpo búdico, ok? Bom, quando se falou na aula passada dos ovoides, né? Por que essa forma ovoidal? Porque é o corpo mental. Quando o espírito, o perispírito, perde a forma física, ele fica somente com o corpo mental. O corpo mental que se comunica, que pode, como fala, né? Passar emoções, passar sensações, não é? Então, esse resume a um processo ovoide, ou ovoidização. Aquilo ali é o corpo mental da criatura. Portanto, quando nós perdemos o nosso perispírito, devido à ovoidização, mantemos o corpo mental. E a partir do corpo mental, podemos reconstruir o nosso perispírito. Como é que nós reconstruímos um perispírito, gente? Ora, precisamos encarnar várias vezes como ovoides. Isto é, nós vamos ser implantados, né, numa corpo de uma mulher, que ela vai criar um ser que não vai para frente. Ela vai abortar essa criança. Nós vamos ser abortados 1, 2, 3, até que nós possamos construir novamente o nosso corpo físico, da forma humana como nós somos. Bom, o corpo vital e o corpo espiritual têm centros de força. O que são os centros de força?
são aqueles, então, aqueles vórtices de energia que fazem a ligação, né, do corpo físico para o nosso espírito e do nosso espírito para o nosso corpo físico, né? Então, são as formas de energias trabalhadas de acordo com a necessidade do nosso corpo espiritual e físico. Bom, o que é o perispírito, então? É o traço de união. Olha só, o perispírito aqui são aqueles 5 corpos que eu estou falando para vocês, tá? É o traço de união entre o espírito e a matéria. Corpo do espírito que reveste o corpo mental. Ele é o modelo organizador primordial, a matriz de todos os órgãos biológicos, e possui os vórtices de energia, que são os centros de força, responsáveis pela transformação, filtração, distribuição e canalização de energias cósmicas e eletromagnéticas. Então, por ser um modelo organizador, toda célula do corpo espiritual corresponde a uma célula do corpo físico. Então, se pode explicar, não é? Dá para perceber já a ligação entre os dois. Como nós temos um corpo espiritual ou emocional, como chamam, qualquer distúrbio nesse corpo espiritual, nós vamos ter um distúrbio também no corpo físico. Ele é o principal produto do fluido universal e guarda relação com o grau de materialidade dos mundos. Quanto mais material é o mundo, mais materializado é o nosso perispírito. Constitui de matéria de frequência energética situada além da faixa de percepção humana. Nós não enxergamos os perispíritos daqueles que já se encarnaram, né? Precisamos ser médiums videntes para que isso ocorra. Ou eles se materializarem, certo? A vida moral e emocional de cada ser pode alterar, preservar ou violentar todo o sistema eletromagnético do corpo espiritual. Então, depende da nossa vida moral, do nosso emocional, do nosso equilíbrio como ser que nós somos, para manter, então, né, esse sistema que é muito, muito sutil e muito perfeito. Qualquer coisa, ele se altera. Faz o espírito um ser completo, torna-o apto a atuar sobre a matéria. Está na Gênesis, capítulo 11, item 7. Então, gente, esse é o nosso perispírito. E como um ser que é, ele tem funções. Tá? A função instrumental, ou função primordial, é servir de instrumento do espírito, né? Para que o espírito possa agir na matéria, né? Ele transmite sensações para o espírito e impressões para o corpo. Então, quando nós pensamos, nós estamos emitindo impressões para o corpo. Quando nós sentimos, nós emitimos sensações para o espírito. Assegura ao espírito sua individualização e identificação. Nós somos identificados pelo nosso perispírito, como eu falei anteriormente, pela nossa túnica eletromagnética, pela nossa aura. A nossa aura é a nossa carteira de identidade no plano espiritual. Meu perispírito pode mudar a forma. Eu, quando desencarnar, posso querer ser um Brad Pitt, né? Se eu quiser, eu posso ser. Eu posso mudar a minha forma Brad Pitt, tá? Mas a minha aura vai denunciar quem realmente eu sou, o Jorge Medalha. Okay? Reflete na tela perispíritica a própria experiência do espírito e suas características evolutivas. Tá? Então, nós somos individuais e individualizados. Então, lembrando, né, a questão 95, né, que o espírito tem a forma que ele quer. Okay? Muito bem. Tem a função organizadora, né? Então, na formação de um novo corpo, ele imprime nesse novo corpo a forma necessária para a nova experiência carnal. Certo? Então, ele, espírito, trabalha, né, trabalhado no plano espiritual por aqueles que auxiliam no processo da reencarnação, todos os processos com que ele vai precisar passar na vida, na nova vida, né, nova vida material, ele então tem que imprimir no seu perispírito essas novas formas, novas situações, né,
novos desajustes ou ajustes para que ele possa reencarnar para cumprir, então, a sua missão. Função sustentadora, né? Ele é um ser, né? O espírito, aqueles 5 corpos, né? Ele mantém, então, a energia vital. O corpo etérico, o nosso corpo etérico ou o corpo vital, mantém, né, a nossa energia vital, né? Ele, então, respeita os impulsos do espírito, isto é, a vontade para o qual é necessária a nossa vida, né? Então, o comprometimento psíquico pode comprometer a ação sustentadora do perispírito, né? Isso é, se nós nos equilibrarmos psicologicamente, pessoas equilibradas, né, podem diminuir ou gastar muita energia, muita força vital. E assim, então, nós vamos abrir nosso campo vital para nossas doenças ou deficiências imunológicas, e vamos acabar, então, perdendo energia e debilitando o nosso corpo físico. Então, essas são, né, as funções do perispírito. Agora eu vou passar para vocês as propriedades do perispírito. Por que eu estou falando isso e faço questão de pontuar isso? Porque tudo aquilo que nós fazemos e vamos aprender em termos de mediunidade tem a ver com as propriedades do perispírito, né? Então, por exemplo, a porosidade. A porosidade permite que eu rearranje os espaços moleculares, né? Isso é, eu posso aumentar ou diminuir, né, o meu volume. Para que serve isso? Para que serve a porosidade, gente? Para atravessar uma parede, né? Quanto mais poroso eu for, menos denso eu sou. Então, eu posso atravessar facilmente uma parede, né? A plasticidade, né? Quer dizer, a aparência que eu vou ter. Então, eu posso moldar a minha aparência, né? Então, facilmente eu moldo a minha aparência conforme a minha necessidade. Por exemplo, se eu sou, como exemplo, vamos dar um exemplo aqui muito bacana, né? Por exemplo, Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes se mantém aquele senhor, né, de aparência de idade avançada, né? Barba, cabelo branco, né? Mesma característica que tinha aqui na Terra. Por que ele faz isso? Ele não precisa mais disso, não. Ele podia ser um jovem bonitão, né? Mas ele mantém aquela aparência, por quê? Para que a gente possa reconhecê-lo, né? Certo? Então, a plasticidade permite, então, quando a gente se expanda, né? Quando o nosso perfil se expande, ele pode, então, né, criar fenômenos, como a transfiguração, certo? Isso é, permitir, então, que nosso perispírito, se expandindo, se materialize na nossa própria forma, nós como seres espirituais que nós somos. Hoje eu estou na situação aqui de sem cabelo e barba, mas eu como espírito, né, sou mais jovem, vamos dizer assim, eu gostei de ser mais jovem, então eu moldo no meu próprio corpo uma forma mais jovem. Isso seria transfiguração, certo? E os processos ideoplásticos que ele sofre, né, devido a questões obsessivas. Por exemplo, por meio de hipnose, os espíritos que trabalham com a questão do processo obsessor, eles podem transformar uma criatura num réptil, né? Por impressão, né? Por meio de impressão, hipnose, né? E eles fazem com que a criatura, então, se assim se transforme. Assim como a ovoidização. Muitas vezes é por processo de hipnose que as criaturas se tornam em ovoides. No livro de Robson Pinheiro, eu não sei qual deles que é, ele vê lá um sítio, né, no umbral, em que existe como se fosse assim um hospital, né, em que uma grande instituição em que os espíritos trabalham. Então, pegam esses espíritos perdidos, esses espíritos que não estão, vamos dizer assim, esses espíritos que estão bem perdidos no seu processo de identificação, mesmo de vontade, né? E transformam em ovoides para usá-los, né,
nos seus trabalhos, né, de obsessão. A densidade é a natureza do perispírito. Então, quanto mais adiantado moralmente eu sou, menos denso é o meu perispírito, não é? Menos peso, maior adiantamento moral. Okay? Tem a ver com a porosidade, né? Então, para que eu seja menos denso, tem que aumentar a minha porosidade. Ponderabilidade tem a ver com densidade, tem o peso específico, certo? Luminosidade depende, então, da pureza do espírito. Penetrabilidade. Então, quanto mais poroso eu for, menos denso, mais fácil eu tenho de penetrar os ambientes. Né? Nem todo espírito, vou dizer perispírito, consegue entrar na sua casa. Muitos esperam que você abra a porta para que eles entrem. Né? Porque eles não conseguem fazer isso. Por quê? Tem perispírito muito denso. Né? Não consegue atravessar uma parede. Então, espera que você abra a porta para eles. Você abre a porta e deixa eles entrar. Como é que você deixa ele entrar? Pensa bem, depois você me responde. Visibilidade. Né? Eles podem ter a condição de ser visível. Né? Se apresentar visivelmente. Né? Mesmo sem materialização. Certo? Eles conseguem ser visíveis para nós. Então, espírito de evolução superior. Certo? Como é que eles fazem isso? É uma pseudomaterialização. Eles pegam energias dos ambientes, buscam as energias e se materializam. Né? Corporeidade. Isso é, eles podem se corporizar. É a mesma coisa que a visibilidade. Só que nesse caso aqui, a matéria é tangível. A matéria é tangível. Por exemplo, essas materializações e aparições, os agêneres. O que são os agêneres? São aqueles espíritos que se materializam por pouco tempo, ou às vezes por tempo que eles quiserem, né? E vivem entre os homens. Um exemplo disso é aquelas histórias que a gente ouve. Mas a pessoa foi na minha casa e avisou que o meu pai ou que a minha mãe estava doente. E eu corri lá para ver quem era. Aí eu vi na fotografia que aquela pessoa já tinha morrido. Aquela pessoa que foi me avisar. Entendeu? Kardec, na Revista Espírita, ele relata o fato de uma criança, de um jovem de 15 anos, ter vivido um mês com uma família e ser um agênero. Ele se criou, materializou e ficava naquela família como se fosse uma pessoa da família e ali vivia. Certo? Então, a corporeidade. No caso, a tangibilidade, quando eles modificam as suas disposições moleculares, absorvem o ectoplasma e ficam tangíveis a nós, no caso, a materialização. Seria o caso também da corporeidade. Sensibilidade global. O perispírito sente em todo o seu corpo espiritual. Assim como o vidente não enxerga somente na frente, enxerga 360 graus, né? Ok? O perispírito, ele sente em todo o seu corpo. Né? A sensibilidade magnética. Então, ele é sensível a qualquer processo de tato magnético, certo? O passe, por que o passe, então, ele tem a sua ação? Porque ele é um ser que tem sensibilidade magnética. Então, ele absorve esse magnetismo necessário que está precisando, né? Que está necessitado naquele momento. Expansibilidade. Né? Isso é, ele amplia, né, o nosso campo de sensibilidade. Quando eu falei, então, do nosso campo eletromagnético, eu falei de expansibilidade. Nós nos expandimos. Né? E essa expansão não tem forma. Tá? Não tem forma. Né? Podemos dizer que ele é a aura. Né? Nós nos irradiamos de nós mesmos, nós crescemos. Então, aumentamos o nosso campo de percepção, nosso campo de sensibilidade. E por meio, então, desse campo, né, de sensibilidade maior, podemos entrar mais facilmente, né, em contato, ou sermos mais facilmente em contato com outros espíritos ou outros espíritos encarnados ou desencarnados. Né? Certo? Unicidade. Né? Então, como reflexo do nosso espírito, nós somos únicos. Né?
ele é, ele é indestrutível, ele é perene, né? Como o próprio espírito. Tá? Certo? O perispírito é indestrutível. Ninguém pode destruir um perispírito. Mas eu posso perder o meu perispírito quando eu me tornar um espírito puro. Né? Se eu não for mais reencarnar, eu posso perder o meu perispírito. Mas você vai me perguntar, mas Jesus era um espírito puro, como é que ele reencarnou? Né? Não é que eu vou te fazer? Bom, nós, como eu falei antes, podemos perder o perispírito, mas mantemos o quê? O corpo mental. Somente Deus não tem perispírito. Somente Deus não tem perispírito. Certo? Nós mantemos ainda uma célula, mínima que seja, do corpo mental, para poder criar novamente um corpo, se for necessário. Mutabilidade. Podemos, então, no processo evolutivo, mudar de forma, estrutura, né? A nossa estrutura. Né? Podemos refletir estados mentais, isto é, a forma de pensamento. Espírito não lê pensamento do outro. Né? Um espírito não lê pensamento do outro. Por exemplo, eu estou encarnado, meu obsessor não lê meus pensamentos. Ninguém lê meu pensamento. Agora, eu projeto meu estado mental. E quando eu projeto meu estado mental, as formas de pensamento, ele consegue, então, identificar, né? Quem eu sou, o que eu estou pensando, o que eu estou querendo fazer. Né? Ubiquidade. Irradia em todas as direções. Muitas vezes, a discussão, mas Bezerra de Menezes, por exemplo, ele faz muito isso na ubiquidade. Ele aparece em vários lugares ao mesmo tempo. Ele se projeta em vários lugares ao mesmo tempo. Ele dá comunicação em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Então, o espírito da magnitude, Bezerra, por exemplo, né, consegue fazer isso. A temperatura. Né? O espírito mais adiantado pode mostrar-se para o espírito, né, com a temperatura aumentada ou diminuída. Né? E o odor. Né? Então, geralmente, espíritos que vêm a nós, né, trazem odores para se identificar. Um deles é Sheila. Sheila, quando está no ambiente, ela exala um cheiro de violetas lindo, gostoso, que todo mundo conhece já. Então, faz parte então, do processo de evolução do espírito. A estrutura está num livro de Zalmiro Zimmermann, chamado Perispírito. Entendeu? Quem quiser procurar, então, ou se formar melhor, está tudo lá. Beleza? Alguma pergunta sobre a propriedade do perispírito? Muito bem. Outra propriedade é o desdobramento. Né? Isso é, o desprendimento parcial do corpo físico, né, durante o sono. Então, esse desdobramento, que é uma forma de expansibilidade, não é? Só que de uma forma parcial, né? E para fazer alguma questão, fazer um trabalho, por exemplo, né? Nós aprendemos com o experimento noturno a morrer, né? A desencarnar. Toda noite, então, a gente desencarna. Isso a gente larga o corpo físico e vai, né, se desdobra e vai fazer o que temos que fazer no plano espiritual. Então, nesse desdobramento, quando ele permanece justaposto próximo ao corpo, né, ele plasma ideias e imagens. Então, aqueles sonhos confusos, aquelas coisas muito fora do comum, muito assim, sabe? É porque nós estamos muito próximos ao corpo físico. Nós não nos ligamos. Nos fala o livro Um Terço da Vida, de Joseph Kleber. Ele nos fala a respeito... Não, é de Hermance, desculpa, de Hermance. Nos fala a respeito desse um terço da vida que nós passamos no plano espiritual.
né? Então, 8 horas por dia você dorme. O que você faz em 8 horas por dia? Então, ali ela descreve todo o nosso processo, o que nós vamos fazer. Vários casos, né, de pessoas, quando dormem, procuram ajuda, procuram auxílio para o espiritual, procuram fazer um curso, procuram ajudar alguém, ou ficam próximos ao corpo durante 8 horas, com medo, né, de acontecer alguma coisa com o seu próprio corpo. Então, quando ficamos muito próximos ao corpo, nós clamamos aquelas ideias e imagens, até absurdas, né? E quando nos locamos, né, o nosso organismo pé espiritual, quando nós deslocamos ele para outro lugar, né, então nós começamos a tornar, né, começamos a ter uma visão diferenciada da corrente mental, né? Então nós usamos o sono como meio de libertação, de conscientização de nós mesmos. Então, esse desdobramento se dá todos os dias. Todos os dias. Podemos aproveitar ou não esse desdobramento. Mas é importante que a gente aproveite. Por isso, a prece antes de dormir, um livro bom antes de dormir, né, nos dá essa capacidade de nós buscarmos essa correlação. Se dormirmos reclamando de algo, ou bravos com alguém, nós continuamos, durante o sono, nós vamos procurar essa pessoa e vamos continuar brigando com ela. Então, não tem por que isso acontecer. Vamos, então, durante, né, o período que nós buscamos o sono, isso é, o período que nós vamos descansar nosso corpo físico, nós vamos trabalhar no plano espiritual. Vamos buscar um curso, vamos buscar conversar com uma pessoa legal, buscar nossos queridos que já partiram, etc, etc. Depende de nós, né? Okay? E esse desdobramento é a base de fenômenos de expansão do perispírito, como a bicorporeidade, a transfiguração, né? Que são aquelas, então, que nós nos expandimos, né? E nós criamos, então, possibilidade de trabalho, certo? Isso é um fenômeno anímico, como nós sabemos, tá? Muito bem. A importância do perispírito. Bom, para a mediunidade, né, é o agente das manifestações espirituais. Então, qualquer ação, interação que nós fazemos com o plano espiritual tem base no perispírito. Então, o perispírito, para que nós possamos entrar em contato com o plano espiritual, precisa se expandir. E para que ele se expanda, nós precisamos, então, trabalhar, né, o nosso ser mentalmente para que isso aconteça, né? Aí se dá o trânsito, isso é, na concentração, você começa a desmaterializar seus pensamentos, não é? E com pouco tempo, você vai, então, expandindo o teu perispírito, a ponto de ele poder, então, entrar, né, em sintonia com outros perispíritos, né? Ok. Então, o perispírito preside fenômenos anímicos. Isso é, todo aquele fenômeno em que não há interação, não há o circuito mediúnico, chama-se fenômeno anímico, né? A dupla vista, a distância, a clarividência, o sonambulismo natural e artificial, a epilepsia, fenômenos de efeitos físicos, tudo isso são fenômenos anímicos, certo? O perispírito atua sobre matéria, a forma pela qual o espírito pode atuar sobre a matéria, né? E é o órgão sensitivo do espírito. Como eu expliquei, nós sentimos e emitimos essa sensação para o nosso espírito, certo? Ele serve de veículo para o pensamento, né? Então, o nosso perispírito, né, intermedia pelo corpo mental o pensamento que parte do espírito. Ok? Então, quando Emmanuel recomenda que nós devemos nos amar, não é? E nos instruir, né? Isto é para que nós possamos cada vez mais temperar o nosso perispírito. Isso é, colocar ou fazer com que nosso perispírito seja um escudo ao espírito, né? Para que não haja essa contaminação. Então, com o amor, com instrução, nós vamos construir um ser espiritual mais leve, menos denso, né? Mais poroso, né? Cada vez, então, nós precisamos, né, da nossa evolução. Amar é evoluir, com certeza. Bom, alguma pergunta sobre o perispírito, gente? Lembra que eu falei esse perispírito que eu estou falando aqui, é o grupo
Na aula que vem, nós vamos falar de todos os outros corpos, né? Dos 5 corpos que compõem, então, o perispírito. E ver a função de cada um deles. Beleza? Muito bem. Vamos ver o outro corpo, né? Que nós nos propomos até hoje, o espírito, o perispírito e o corpo físico. Né? Precisamos, então, do perispírito para atuar no corpo físico. Corpo físico ou soma. Você vai encontrar na literatura, André Luiz, chama perispírito de psicossoma, né? E no corpo físico chama de soma, certo? É o corpo físico. Né? Então, ele é o suporte passivo da consciência. Ele recebe a ação de todas as questões anímico-espirituais, não é? Certo? Ele, então, é o mata-borrão nesse processo. Então, é através, então, né, do corpo físico que nós nos apresentamos como nós somos na nossa desorganização mental ou desarmonização mental, nossos desequilíbrios emocionais. Né? Então, tudo isso nós apresentamos no corpo físico. Certo? E essas desarmonias que nós apresentamos no corpo físico, que partem do perispírito, não é? São o foco das doenças. Por isso que nós falamos que a doença em si, ela não existe, né? Existe sim um foco em que nós trazemos mentalmente, representando, então, os ajustes do perispírito, doenças que nós temos no perispírito, que somatizam no corpo físico. Né? Então, todos são efeitos e não causa em si. Né? São efeitos do processo de nossos desajustes. Então, todo material físico e não físico que constitui o corpo humano é controlado pela mente, que é a manifestação do espírito imortal. Nós, como seres físicos que nós somos, nós representamos os nossos ajustes ou desajustes, né, relativos ao nosso espírito. Bom, o corpo físico é composto, então, né, por células, né, que são princípios inteligentes de feição rudimentar, renovam-se continuamente, físico ou espiritual falando, são compelidas à disciplina conforme a situação da inteligência orientadora que as associa e governa. Gente, cada célulazinha é um ser individual. Quando você pensa, você emite uma energia para cada célulazinha. E ela que vai tomar a decisão do que vai fazer. Olha só, que coisa interessante isso aí. Cada célula é um ser, é um princípio inteligente. Ela tem a sua própria vontade. Isso é provado. Está provado. Né? Tem o livro chamado Teoria da Crença, que ele provou isso. Ele provou isso aí. Certo? Da ação da nossa mente sobre o nosso corpo físico. Então, se você está desequilibrado, o que você passa para as suas células? Tá uma zona isso aí. Eu vou fazer o que eu quero também. Certo? E ela, então, resolve se multiplicar do jeito que ela quer. Aí vem um câncer. Né? Aí vem um câncer. Porque ela resolveu se multiplicar diferente. Se ela resolver não crescer mais, porque você espera, ela não cresce mais. Eu estou debilitado, mentalmente estou deprimido. Para de crescer, para de desenvolver. E ela para, não faz mais nada. Né? Então é assim mesmo. A nossa mente comanda o nosso corpo físico. Tá? E cada célulazinha é um ser, é um princípio. Conjuntivo, sanguíneo, muscular e nervoso. E os tecidos, né, formam órgãos. Os órgãos fazem parte de sistemas ou aparelhos. Então, digestivo, circulatório, respiratório, urinário, reprodutor, esquelético, muscular e nervoso. Né?
Então, esses são os sistemas. Então, esse é o nosso corpo físico, certo? Controlado pela nossa mente. Então, quanto mais nós buscamos o equilíbrio do plano espiritual, querendo ou não, a ação magnética dos espíritos proporciona um alívio, proporciona um bem. E nós fala isso da Luiz, no livro do da Mediunidade, né? Quando ele fala a respeito do passe. Né? Nós somos sempre beneficiados, querendo ou não. Agora, se nós não queremos, quando saímos da casa espírita após o passe, voltamos a ser como nós queremos, nós éramos antes. Basta a gente querer fazer isso. Porque eles auxiliam sempre. Sempre promovem renovação, melhoria, eles energizam o nosso corpo físico, né? o nosso corpo espiritual, para que o nosso corpo físico tenha uma resposta àquela renovação. Agora, se nós não quisermos isso, saímos de lá, voltamos às atitudes mentais que tínhamos antes, nós voltamos ao nosso processo, né? De doença ou de desequilíbrio. Muito bem?